Gravar, sem problema nenhum. Tem autorização. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Algumas carinhas conhecidas, outras escondidas e algumas que eu não conheço. Então, deixa eu fazer uma brevíssima apresentação mesmo, né? Meu nome é Hugo, eu sou de Torneiros, participo do grupo São Francisco de Assis, daqui de Torneiros, e eu fiz o 31º cursilho para jovens, né, em Divinópolis, há alguns anos atrás, e hoje eu tive a felicidade de receber esse convite de estar aqui com vocês, né? Agradeço imensamente pelo convite. E só para a gente trazer uma contextualização do que foi esse convite para mim, o Breno me mandou mensagem, me convidando para estar aqui, né, com vocês hoje, e falou assim: Hugo, nós queríamos que você falasse do santo de sua devoção. Aí eu virei para ele e falei assim: nós temos um problema então, porque eu olhei para a minha caminhada e pensei assim, gente, eu não tenho um santo de devoção. Se falasse, nossa, esse é o santo que eu sou devoto, não tenho. Eu tenho alguns santos ou algumas titulizações de Maria que eu sou apaixonado, né? Por exemplo, São Francisco de Assis, que é o nosso grupo, que eu sou extremamente apaixonado por ele, mas ele já havia sido, né, falado aqui com vocês, eu lembrei que o Robson falou, então não poderia escolher ele. E aí, então, eu fui pensando assim, quais outros títulos ou qual outro santo que eu tenho na minha história e que eu poderia trazer. Sou extremamente apaixonado por Nossa Senhora do Silêncio e tenho uma ligação com a Santa Ana, que eu vou contar lá no finalzinho do nosso bate-papo. E aí, eu, na escolha ali, qual que eu escolho, e virei pro Breno e falei assim, Breno, me ajuda aí, qual que vocês querem que eu fale? Ele virou e falou assim, não, então eu falo de Nossa Senhora do Silêncio, que é a que vai ser para doer o seu cursilho. Eu falei assim, não sei mais se é ela, não. Eu estou em dúvida ainda. Gente, de verdade. Foi mal engraçado mesmo, porque eu estou em dúvida se vai ser Nossa Senhora do Silêncio ou Santana. Estou entre as duas. Aí, conversando com um amigo meu, que já foi seminarista da Ordem dos Franciscanos, à noite, fiquei de dar resposta ao Breno de noite. Virei para ele e falei assim, olha, eu tenho que falar sobre um santo. Qual o santo que eu escolho? Estou em dúvida entre Nossa Senhora do Silêncio e Santana. Aí virou para ele e falou assim, olha, o Nossa Senhora do Silêncio é uma titulização de Maria, né? Então você vai falar de Maria. Então escolhe Santana. Aí eu falei assim, é verdade. Já que vamos falar de santo, vamos falar de santa. Vamos falar de Santana. Foi aí que cheguei à conclusão de falar de Santana. E a grata conclusão, posso dizer. Só que fui pesquisar, então, assim, né, a fundo a história. Eu sabia por alto e fui pesquisar a fundo a história de Santana. Não tem lugar nenhum que fale com tanta clareza e afirmação sobre Santana, principalmente na Bíblia. Não se encontra nada que fale sobre Santana, né? Muito pouco se fala de Maria na Bíblia, né? Se vocês pegarem, fazer um estudo da Bíblia e tal, vocês vão entender que muito pouco se fala de Maria, principalmente da natividade de Maria, como Maria nasceu, né? E eu precisava de achar isso para poder chegar até Santana, de algum jeito. Então, na Bíblia não se tem. Eu fui achar isso nos evangelhos apócrifos. Alguém sabe o que é evangelhos apócrifos? São os evangelhos ocultos, né? Os que a igreja guarda consigo. Hoje eles são mais liberados, né? Porém, eles não são considerados canônicos, ou seja, eles não estão na Bíblia, né? Eles não entraram na Bíblia. Muito deles porque não falam da vida de Jesus propriamente dito. Fala de outras vidas, outras circunstâncias, outros ambientes, né? Não todos. E um deles é o Evangelho de Tiago, chamado de proto-evangelho, porque estudos mostram que talvez ele tenha sido o primeiro evangelista. O primeiro evangelho a ser escrito foi de Tiago. Ele é curto, pequenininho, e narra a vida de Maria. Então, nele eu consegui achar Santana. Porque antes de contar a vida de Maria, contou-se o nascimento de Maria e aí contextualizou sobre Santana. Então, eu achei que foi lá. E é de lá que a gente traz a nossa referência, certo? Desse Evangelho de Santana. E é de lá que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa vozona que é Santana, né? E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta. E aí eu vou
querer respostas, tá? Então, nós vamos fazer uma pergunta aí. Duas perguntinhas bem simples. A primeira é quem entre nós aqui conhece a fundo a história de Santana, né? Porque eu tenho certeza que muitos já ouviram falar, porque na nossa diocese a gente tem Santana como padroeira lá em Itaúna, né? Em BH, a padroeira é Santana também, né? Então, assim, a gente já ouviu falar, né? Desconhecida totalmente ela não é, né? Então, mas a fundo a história de Santana, alguém consegue, sabe? E a outra pergunta que eu quero que vocês comentem, mais do que a primeira, é a seguinte. Quando a gente fala de Santana, quando vocês escutam falar, Santana, o que vem na cabeça de vocês? Quem foi Santana? E por que ela virou santa? Vamos lá, gente. Rapidamente, assim. Primeiro eu queria comentar uma coisa sobre os textos apócrifos. O padre Elton, ele esteve aqui com a gente uma reunião falando sobre os textos apócrifos. Ele até comentou, o nome da mãe de Maria a gente só sabe por causa dos textos, porque nem o nome cita na Bíblia, né? Então, eu até ia comentar, né? Comentar sobre isso, que eu sei que tem um texto, mas eu nunca leio, não conheço nada. E queria te O agradecer único também texto, por trazer esse escrito, né? Porque vai precisar. o único texto é do Tiago. Os outros não falam de Santana. O único é de Tiago. Muito legal, curiosa, viu? Não conheço. Respondendo as perguntas, né, Hugo? Não conheço a história de Santa Ana, só sei que Santa Ana foi mãe de Maria e acredito que ela virou santa por ser mãe de Maria, não sei. Estou curiosa para saber a história também. Mais alguém, gente? Quem comentou? A Tassiana, né? Falou que também não conhece. Mas alguém não conhece? A imagem dela dá uma diquinha, né? Só. Dá uma diquinha. Na verdade, a imagem dela traz Maria, né? Ela como mãe de Maria. Né? A imagem dela é É meio que essa. ela ensinando Maria alguma coisa, né? Isso, é isso mesmo. A imagem é essa. Então, vamos lá. Vou contar para vocês um pouquinho da história. Mas antes, eu comungo da fala da Tatiana, quando ela fala que, tipo assim, eu imagino que Maria tenha virado santa porque era mãe de Maria. Santana tenha virado santa porque era mãe de Maria. Logo, avó de Jesus. Eu também pensava assim. Até quinta-feira, ou quarto, não me lembro que dia que foi que o Breno mandou mensagem. Mas até nesse dia eu também pensava assim. Foi aí que eu comecei a pesquisar e falei assim, velho, não. Porque se não fosse assim, o tio de Jesus viraria santo. Ou outro parente também seria santo. Senão iria ter um santo atrás do outro. Né? O pai de São Francisco de Assis poderia virar santo, porque São Francisco de Assis virou santo, por que o pai dele não pode? Se fosse só assim, aí eu comecei a pensar nessas loucuras, né? Eu viajo muito, gente. É isso mesmo, tá? Comecei a pensar nessas loucuras. E aí eu percebi que não é. Não é só porque ela é mãe de Maria que ela virou santa. E aí foi que eu encontrei as respostas buscando a vida de Santa Ana, e a qual eu vou contar para vocês conhecerem junto comigo. Então, vamos lá. Né, eu já falei que foi lá no Tiago que eu busquei as minhas referências. E lá ele fala o seguinte, né, ele conta a história de São Joaquim e Santa Ana, que era um casal comum, normal, como qualquer outro. Né? Foram casados, viveram uma vida juntos, enfim, casaram e tal. São Joaquim era rico, então era uma família bem estruturada financeiramente e bem estruturada mesmo na religião, né? Ele era muito rico mesmo, e muito humilde e de muita caridade, né? Ele doava mesmo, sempre que ele fazia suas doações, ele doava o dobro do que era pedido naquela época. Então ele era muito rico, mas muito humilde e muito caridoso, né? E era um dos homens poderosos, assim, naquela, que a gente pode falar naquela época, né? Ele fazia parte do pessoal que ia para o templo mesmo, ele era uma das referências religiosas daquele
naquela região, então, além de rico, era do alto patamar da sociedade, né? Porém, eles eram considerados um casal estéril. Naquela época não sabia que o homem poderia ser estéril, porque não havia estudos, né? Hoje a gente sabe que talvez numa família o homem pode ser estéril e não a mulher. Mas naquela época não se tinha estudo, então considerava-se estéril só a mulher. Então Santa Ana era estéril, era considerada estéril, porque ela já havia passado daquele período fértil, né, dela, e não havia deixado nenhum descendente. Então ela era considerada estéril. E isso era um grande problema. Porque naquela época também, que viveu Santa Ana, assim como na época que viveu Maria, mulheres consideradas estéreis eram consideradas amaldiçoadas por Deus. Mulheres amaldiçoadas por Deus. E sofriam grandes, inúmeras humilhação mesmo. Tanto foi a humilhação que esse casal, Santa Ana e Joaquim, sofreu, que Joaquim foi expulso da cadeira que ele ocupava no templo. Então, ele foi proibido de se aproximar do templo, de chegar lá. E Santa Ana foi humilhada a ponto de não sair de casa mais. Ficar muito em casa. Chegou-se, então, um período, e mesmo assim, mesmo eles sendo humilhados, sendo considerados amaldiçoados por Deus, eles nunca perderam a fé e nunca perderam a esperança, né? Eles souberam esperar todos os desígnios de Deus. Tudo que Deus trazia e preparava para eles. E aí foi o auge da história deles, né? São José foi, numa determinada festa do Dia do Senhor, lá na Páscoa, que eles celebravam, foi entregar as doações no templo e eles não aceitaram essas doações. Humilhado, São José resolveu ir para o deserto e ali ficou 40 dias. De modo que ele falou que só voltaria de lá quando Deus pudesse escutar as orações dele. Então ele ficou no deserto 40 dias. 40 dias. Grava isso, gente. Lá no final a gente vai conversar sobre isso de novo. 40 dias. Maria, trancada dentro de casa, com traje de luto o tempo todo. A criada dela chegou para ela e falou assim, olha, sai um pouquinho. Não adianta você ficar aqui em casa trancada. Aí Maria, com muita dor no coração, com muita tristeza, Santana, gente, toda hora eu falo Maria, né? Mas Santana, viu, gente? Santana, com muita dor no coração, com muita tristeza, resolveu sair um pouco de casa. E aí chegou no jardim, sentou, e ao olhar para cima, ela deparou com um casal de pássaros. E aí São Tiago relata para nós uma oração, que para mim é uma oração. Uma oração, os dizeres que Maria fala, que eu gostaria de ler para a gente, porque é muito lindo. E aí fala o seguinte: mesmo estando profundamente triste, Ana retirou seus trajes de luto, pôs o véu e os trajes de borda. A hora nona, desceu ao jardim e foi passear. Então, assentou-se sobre a sombra de um louveiro e orou ao Senhor. Ó Deus dos meus pais, dos nossos pais, ouvi-me e bendizei-me como fizestes com o ventre de Sara, que concebeu Isaque. E olhando para o céu, observou o ninho de pássaros existentes no louveiro. Voltou então a lamentar-se, dizendo: ai de mim, porque nasci? Em que hora fui concebida? Vim ao mundo para ser terra maldita entre os filhos de Israel, pois me injuriaram e me expulsaram do templo do Senhor. Ai de mim! A que posso comparar-me? Certamente não posso me comparar às aves do céu, porque elas fecundam na tua presença, ó Senhor. Ai de mim! A que posso comparar-me? Não posso comparar-me às feras da terra, porque esses animais irracionais reproduzem-se diante dos teus olhos, ó Senhor. Ai de mim! A que posso comparar-me? Certamente
Não posso me comparar sequer a estas águas, porque também elas são férteis perante a ti, Senhor. Ai de mim. A que posso comparar-me? Não posso, ao menos, comparar-me à terra, porque ela fecunda e produz frutos a seu tempo, bendizendo-te, ó Senhor. Eis que, neste momento, apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse-lhe: Ana, Ana, o Senhor ouviu as suas preces. Eis que conceberás e darás à luz. Da tua família se falará por todo o mundo. Ana respondeu: Glória ao Senhor, meu Deus. Se for me dado menino ou menina, fruto da sua bênção, ofertá-lo-ei ao Senhor e ao seu servo. Estará por todos os dias de sua vida. É muito lindo esse trecho. Ana se martirizando porque queria ser mãe. E foi humilhada, massacrada. E de repente o anjo do Senhor aparece para ela e fala que ela conceberá. E ainda faz uma profecia que da família dela todo mundo se falará. É muito lindo. Porque no mesmo momento, um anjo também aparece para José lá no deserto, para Joaquim lá no deserto. E fala com ele para voltar para casa, porque a mulher dele havia concebido. E as orações de Joaquim também haveriam sido escutadas. Então Joaquim volta correndo, encontra com Ana chorando de felicidade, e a partir daquele momento, Ana fica engravida, né? E depois de 9 meses, nasce Maria. Maria ficou 2 anos com Ana. 2 anos. Olha que lindo, gente, porque é uma coisa assim. Uma mãe, né, uma mulher, e aí eu faço uma pergunta aí para as mulheres aí, ó. Tati, Laís, Tassiana, Lília, que está aqui com a gente, né, que eu estou vendo, não sei se tem mais. Mas Ana, pensa, vocês querem ser mãe um dia. E aí, vocês têm essa bênção de ser mãe. Mas olha no contexto de Santana, se fosse o mesmo contexto, você abriria mão do seu filho com 2 anos de idade? Olha que legal. Ana deu 2 anos de idade, sabe o que Ana fez? Pegou Maria, levou ela para o templo e deixou ela lá. Porque quando o anjo do Senhor chegou para ela, vocês lembram da última fala dela? Glória ao Senhor, meu Deus. Se for me dado menino ou menino, fruto da sua bênção, oferecer-lhe o Senhor para que sua serva estará a teu serviço todos os dias. Então, Maria ficou com Ana 2 dias. E Ana ensinou para Maria tudo que ela sabia e que vinha do seu coração. Daí a gente começa a entender um pouquinho a imagem de Santana que a Laís falou. Aquele pergaminho com as escrituras se refere aos 10 mandamentos, que Maria, nesses 2 anos, ensinou que Ana, nesses 2 anos, ensinou a Maria. E aí, reparem para você ver depois também na imagem que Ana está com uma mão no pergaminho, a outra mão no coração. É porque esses ensinamentos vinham do coração de Ana. Então, nesses 2 anos, Ana ficou com Maria. Depois ela levou o templo e Maria permaneceu por lá por 10 anos. Então, com 12 anos, outro número de referência para nós, com 12 anos, Maria saiu do templo, porque era a época da menstruação, que viria a menstruação de Maria e tal, e eles não queriam sujar, né, fazer impuro o templo. Então, Maria foi dada a casamento para José, que era viúvo naquela época. Então, José acolheu Maria, daí o anjo visitou Maria, Maria aceitou, disse sim, concebeu e deu à luz a Jesus. E o resto da história é o que a gente já conhece um pouco, né? Mas esse foi o caminho que Ana percorreu até chegar em Jesus, né? Que é muito lindo e que eu me apaixonei perdidamente, viu? Nesses dias de
de pesquisa. Ana morreu logo após a Maria ter casado com José. Então, foi bem recente mesmo, e ela morreu com 89 anos de idade. Uma coincidência muito bacana é que Ana nasceu numa terça-feira e morreu numa terça-feira também. Então, algumas coincidências. E é muito bonito, assim, eu achei isso lindo. E aí eu percebi que Ana não é santa porque ela é mãe de Maria ou avó de Maria, mas porque ela soube esperar, ela soube entrar em oração, ela soube agradecer, ela se colocou a serviço e viveu de fato uma vida santa. E viveu de fato uma vida santa. Poderia ser outro filho que Deus pudesse dar a ela, que mesmo assim ela iria ser santa. Mas a história se completa com tanta grandeza porque era Maria. E aí fica mais bonita ainda. Fica mais bonita ainda. E aí a gente percebe algumas familiaridades assim na história que nós vamos comentar lá no final. Vou deixar para o final. Vou deixar vocês curiosos um pouquinho aí, no final a gente volta. E então eu queria falar um pouquinho da devoção de Santana, né? Porque é uma das primeiras devoções que existe na nossa sociedade, assim. Desde o início do cristianismo, no Oriente, já se tem essa devoção a Santana. E, assim, é outra história também maravilhosa de como se deu toda essa devoção de Santana, como a igreja reconheceu Santana e tudo mais. E aí eu queria compartilhar essa história com vocês, que eu achei riquíssima e muito bela. Não sei se vocês sabem, né? Mas talvez não, porque Santana não é muito falada aqui, e por falta mesmo de informação que a gente não tem, né? Mas a igreja ainda preserva as relíquias de Santana. As relíquias são, pra vocês entenderem, parte do corpo mesmo de Santana que estão conservadas até hoje, né? Como a gente está vivendo agora esse processo do Carlos, né? Que a gente viu que o corpo dele estava intacto, algumas partes do corpo de Santana também ainda estão intactas e são preservadas até hoje aí no mundo inteiro. Então, a igreja ainda preserva essas relíquias. Só que essas relíquias, por um tempo, elas ficaram perdidas. Ninguém sabia onde que estava, porque é uma santa muito antiga mesmo, lá do tempo de Jesus mesmo. E se passou muita coisa até hoje, né? E o achado dessas relíquias foi um milagre, o primeiro milagre considerado de Santana. E aí foi o seguinte, né? Com 14 anos depois da morte de Jesus, algumas pessoas, como Maria Madalena, a Marta, o próprio Lázaro, né, São Lázaro, e alguns amigos de Jesus foram expulsos para a morte mesmo, foram enviados num barco sem vela e sem remo, foram enviados à morte por causa da perseguição que se tinha daquela época, né? Depois da morte de Jesus, a igreja virou uma perseguição total, perseguia mesmo por causa da fé. Aqueles que pronunciavam sua fé em Jesus eram perseguidos, né? E esse grupo, então, foi mandado à morte. E junto a eles pegaram restos de Santana, né, que foi sepultado junto com São Joaquim. Eles pegaram esses restos de Santana, colocaram dentro de um baúzinho e levaram com eles. Justamente porque, se deixassem onde estavam, eles iriam, os romanos, né, o pessoal que perseguia a fé cristã, iria usar daquilo como modo de vitória. Então, eles catavam as relíquias que tinham e foram junto com eles. Por obra do poder de Deus, né, o barco não afundou, não aconteceu nada, e eles chegaram na França, lá na França. E, então, chegaram lá, acharam uma caverna, onde que tinha ali, e guardaram as relíquias de Santana nessa caverna. E ali ergueu-se uma igreja, uma pequena igreja. Com o passar do tempo, novas guerras foram surgindo, principalmente ali na França, naquela região onde eles depositaram as relíquias de Santana. Essa igreja veio ao chão, por causa da guerra mesmo. E aí se perdeu as relíquias, ninguém conseguiu encontrar. Quando o Carlos Magno, lá no século VIII,
né, conseguiu a vitória mesmo dessa perseguição, e aí cessou-se um pouquinho a perseguição dos cristãos, aí havia paz e segurança, resolveu-se erguer uma nova igreja naquele lugar, naquela região. E aí eles procuraram, não achavam de jeito nenhum. Sabiam que era ali, mas não se achava as relíquias de Santana. Procuravam, não achavam. E aí ergueu-se uma catedral gigantesca naquele lugar. Chegou no dia, na festa da Páscoa, e eles foram consagrar aquela capela, né? Foi tipo inaugurar mesmo aquela catedral. Estava ali reunido uma multidão de pessoas, um número muito grande de pessoas, entre eles bispos, sacerdotes, o próprio Papa né, naquela época, pessoas poderosas, pessoas humildes, estava todo mundo lá. E dentre essas pessoas, um jovem de 14 anos nos chama a atenção. E chamou a atenção daqueles que ali estavam. Se eu não me engano, o jovem se chama João. É um menino de 14 anos mesmo. E era filho de um dos barões ali daquela região. Esse menino era mudo, era um menino deficiente. Ele era mudo, cego e surdo de nascença. E era muito introspectivo, ele era muito quieto, sabe? Ele era muito na dele, muito quietinho. Era um menino com muito quietinho mesmo, assim, sabe? Muito introspectivo. E aí, de repente, durante a consagração, o ápice da liturgia eucarística, esse menino levanta de seus pais, sai de perto de seus pais, e com um pedacinho de pau que ele usava, chega até numa parte do altar e começa a bater, gesticular mesmo, como se quisesse que fizesse alguma coisa ali, sabe? E aí, gesticulando, o pessoal começou a ficar incomodado, todo mundo começou a ficar incomodado, até que esse Carlos, né, esse oficial Carlos, pediu para que pudesse tirar o degrau ali onde que ele estava marcando e pudesse mandar escavar naquele lugar. Por inspiração de Deus, esse Carlos pediu para fazer isso. E aí tirou aquele negócio. E o menino, e uma coisa que chamou muita atenção daquele povo é que o menino olhava para cima como se estivesse escutando uma voz e sem falar, sem conseguir expressar, fazia com gesto com a mão, vamos abrir aquilo ali e tal. E aí abriram. Começaram a escavar, chegaram numa cripta, tampada por uma pedra enorme, gigante, chegaram nessa cripta. Ao chegar nessa cripta, o menino ainda pediu para que continuasse abrindo, arrancaram a pedra, tinha mais um corredor pela frente, eles entraram nesse corredor, chegaram em mais uma cripta. Dessa vez, essa cripta tinha uma luzinha que vinha de dentro da parede, como se fosse um brilho celestial mesmo. Né? O Selatos conta justamente isso, como se fosse um brilho celestial. E ao chegar próximo, esse menino saiu na frente, né? Como se guiado mesmo por Deus, chegou na frente. Ao chegar próximo a esse lugar, essa luz se apaga e o menino consegue escutar, consegue falar e consegue sentir. Ali está o primeiro milagre. E aí, sabe quais foram as primeiras palavras que esse menino fala? Ele fala assim: o corpo de Santana, a mãe da Virgem Maria, mãe de Deus, está descansando lá. É ela. Então esse menino afirma com toda a firmeza do mundo que... E aí o imperador, sem saber, manda romper aquilo, abre aquilo tudo, e aí encontra uma caixa de madeira antiga, envolta com panos bonitos, escrito, com uma inscrição nessa caixa: aqui jaz o corpo de Santa Ana, a mãe da Virgem Maria. E aí a igreja, então, reconhece esse primeiro milagre de Santana, que cura um deficiente, surdo, cego e mudo, responsável por encontrar a cripta onde estavam esses restos. E ali, então, hoje é a Capela de Santana, né? A Catedral de Santana venerada aí. E esses pedaços, né, essas relíquias do corpo de Santana foram distribuídos aí para o mundo inteiro. Então, hoje tem um pedaço em cada lugar.
são muitos lugares que têm partes das relíquias de Santana, né? E comemora-se o dia de Santana no dia 26 de julho. Santos dos avós, né? Considerado santo dos avós. Mas também é recorrida por muitas mulheres que não conseguem se engravidar. Então, Santa Ana ficou conhecida por ser a avó de Jesus, mas também pela concepção milagrosa de Maria. Concepção milagrosa de Maria. E aí eu trago algumas reflexões para nós. Lá na história de Santana, Maria, São Joaquim, ficou 40 dias no deserto. E esse número 40 é muito significante para nós, né? Vou dar uma pausa aqui. Pronto, então vamos. Então, agora, né, retornando onde a gente parou, né? Eu falei que eu ia trazer algumas reflexões com relação a algumas coisas que me chamaram muita atenção na história de Santana. O primeiro deles foi o número 40 de São Joaquim, né? Não foi Santana que passou 40 dias no deserto, mas não dá para falar de Santana sem lembrar de São Joaquim, né? Os dois é exemplo de casal mesmo, né? De modelo de santidade para tantos outros santos que vieram por aí, né? E aqui eu falo que Deus usa das misérias, das pequenezes, das fragilidades das pessoas para que os propósitos deles sejam concluídos, né? E aqui me vem o número 40 como primeira reflexão. Se a gente pegar esse número na Bíblia, é um número muito significante, porque 40 nos lembra deserto a todo instante, né? O deserto que Jesus enfrentou, os 40 anos da perseguição, né? Tantos outros números 40 que são significativos na história, que estava presente na história da concepção de Maria, né? Então, esse número já era presente na vida de Jesus antes. E aqui nos cabe uma reflexão da seguinte forma. Deserto são feitos para a gente passar, visitar e não morar nele. São Joaquim foi lá visitar o deserto, né? Passou esse tempo no deserto para poder, talvez, buscar forças através da oração. Então, desertos, para nós, é justamente esses períodos onde a gente nos isola. Olha que coincidência. Nós estamos isolados. Talvez seja agora o nosso deserto, para que a gente possa buscar forças, esperanças, por meio da oração. Então, a história de Santana me ensinou muito isso, sabe? De que as dificuldades, as lutas, os desertos existenciais da vida são feitos para que a gente possa visitar, para que a gente possa passar por eles e não morar neles. Então, meus amigos, não fiquemos presos nos desertos, nas dificuldades, mas façamos deles os nossos momentos de vitória, porque foi assim que fez São Joaquim e Santa Ana. Outro número significante é o 12. O 12 é muito significativo na Bíblia também. O 12 das 12 tribos que se deu a descendência de Jesus. O 12 da idade que Maria saiu do templo. E o 12 da idade que Jesus chegou no templo. Olha que bonito. Jesus fugiu com 12 anos e foi ensinar os doutores da lei lá no templo, não foi? Maria, com 12 anos, tinha sabedoria dos doutores da lei e saiu do templo. Isso tudo graças a Santana. Tudo isso graças a Santana. É uma coincidência que nos chama muita atenção, porque depois nós temos 12 mandamentos. E aí o 12 é muito significativo para a gente, né? O 12 nos faz perceber que não importa a idade que a gente está, se a gente é novo, se a gente é velho, se a gente é criança, todos nós temos a capacidade de aprender e buscar a Deus, né? Então é muito lindo isso na história de Santana. Mas o auge da história de Santana, para mim, é a espera. É a capacidade de Santana esperar, sem perder a fé, a todo tempo estar em oração. Pensa naquela época que viveu Santana, gente. Mulher estéril, poderia ter sido até morta, apedrejada, poderia ter sido largada por São Joaquim, porque na época permitia-se isso. A mulher que não concedia descendentes àquele casal, ela poderia ser trocada. Olha isso. Ela poderia ser trocada. Mas São Joaquim
permaneceu firme ao lado de Santa Ana. E Santa Ana soube esperar a tempestade passar, esperar as dores, as dificuldades, as lutas, soube esperar tudo isso. E para mim, isso a tornou santa. A espera de Santa Ana fez dela santa. E não só o fato dela ser mãe de Maria, e não só o fato dela ser avó de Jesus, mas o fato dela ter essa espera. E Maria foi de fato, assim como Jesus foi um presente para nós, Maria foi de fato também um presente para a humanidade. Porque se a gente desconhecia como Maria veio ao mundo, a gente achou que, pelo menos eu achava que Maria tinha vindo ao mundo de forma como todo nós, qualquer, né? Bem tranquilo, foi uma vida tranquila, né? A mãe dela engravidou do pai, pronto, acabou, teve filho. E eu achava que Jesus havia escolhido Maria meio que quase que aleatório, não foi, né? Mas assim, olhou ali dentre aquelas a mais pura, a mais santa e a mais santa mesmo, né? De corpo e alma, e escolheu aquela virgem ali, mas aquilo já havia sido um presente de Deus para a humanidade. Assim como Jesus foi um presente na vida de Maria, Maria foi um presente na vida de Santa Ana. Já foi premeditado. Foi de fato um presente de Deus. E isso faz a história de Maria, faz a história de Jesus, faz a nossa história de cristão ser ainda mais bela. Porque todos nós podemos um dia receber um presente de Deus. E já recebemos a nossa vida. A nossa vida. Então, assim, isso me encantou muito, porque a história de Jesus começa não em Maria, mas lá em Santa Ana. A mão de Deus já vinha se fazendo naquela família há muito tempo. E aí a gente percebe que Maria só foi Maria porque teve Santa Ana como mãe. Porque se tivesse sido uma mãe igual a tantas outras, Maria teria sido criada com contato do mundo. E Maria não foi criada no mundo. Santa Ana criou Maria à luz de todo o Evangelho. Longe de toda mancha do pecado. Santa Ana ensinou Maria em casa. Santa Ana buscava na comunidade virgens, crianças virgens, para poder brincar com Maria, para que Maria não tivesse contato com o pecado do mundo. Então Maria só foi Maria porque ela teve Santa Ana como mãe. E aí a gente vê que os ensinamentos foram passados de geração por geração até chegar em nós, até chegar em Jesus. E aí trazendo para nós o Ana, o significado de Ana, para coroar essa nossa tarde, Ana significa graça. E de Ana, a graça chegou às nossas vidas, por Maria e por Jesus. Muito lindo. E eu queria colocar uma música aqui para nós, rapidinho, não vou tocar ela toda, não. Eu gostaria que vocês escutassem, porque ela fala muito desse tempo de espera. E a gente pode trazer isso para nossas vidas mesmo, né? Para o hoje, de agora. Nós estamos correndo contra o tempo, querendo sair para o mundo, né? A loucura já chegou aos nossos corações, de tanto tempo que a gente está esperando. Pensa para vocês, gente. Santana esperou muito mais. Esperou muito mais, uma dor muito mais complicada do que nós esperamos hoje. Então eu trago essa música para nós, rapidinho, para a gente poder refletir um pouco. Deixa eu um pouquinho. Não conseguimos escutar? Eu já não te vejo mais. O verão fez a gente se afastar. Como vai você? Fecha os olhos pra te ver enquanto o sol não vem. Espera o fim do temporal, espera que isso vai passar e devolver cada pedaço ao seu lugar. Espera ver o céu se abrir
Escrevi versos pra te acompanhar. Cantei pra saudade descansar. Cada nota aqui é pra te fazer sorrir enquanto o sol não vem. Espero ver no temporal. Espera que isso vai passar e devolver cada pedaço ao seu lugar. Espera ver o céu se abrir. Espera a chuva terminar. Eu vou correndo, vem te ver nessa chance. A música fala justamente isso. Espera a tempestade passar, espera o frio que se tem, espera as dificuldades do mundo irem embora, que assim que o sol voltar, e o sol, a alegria, né, a vida, o poder correr, nós vamos ir depressa correndo, abraçar uns aos outros. Né? Eu não podia deixar passar essa história de Santana sem trazer isso para nós. A correria que às vezes a gente quer as respostas de Deus, né, nas nossas vidas, quer que tudo se resolva da noite para o dia, né, quer que a água se transforme em vinho num piscar de olhos, e não é assim. Deus tem o seu tempo, e assim como Santa Ana esperou o tempo para gerar e dar à luz Maria, nós também devemos esperar o tempo de Deus para conquistar aquilo que nos é dado por Deus, né? Que é nos entregue por Deus. E aí falta duas coisas para a gente finalizar. Uma que eu falei que eu ia falar da relação comigo de Santana, né? E outra que nós vamos rezar a oração de Santana. E aí, trazendo a relação comigo, quando eu era muito pequeno, quando eu era mais novo, a casa da minha avó, por parte paterna, evangélica, era um pouco mais afastada aqui do centro, aqui de Torneiros, e era uma casa que tinha um quintal enorme, sabe? Enorme mesmo. Eu ia muito lá. Dos netos, eu era um dos que mais frequentava a casa da minha avó, lá, sabe? Porque a casa da minha avó materna era na frente da minha casa aqui. Então, a gente passava lá toda hora, todos os netos por parte da minha avó materna. Mas por parte do paterno, por ser mais distante, eu era um dos únicos que ia lá, né? Eu gostava de ir para brincar, para correr atrás das vacas lá meu pai tem um curral lá, então eu saía correndo, pulava corgo, brincava. Era uma criança bem levada mesmo, sabe? Naquela época. E aí eu ia muito para casa da minha avó para poder brincar. E chegava a época de junho, julho, tinha a época das fogueiras, né? Das fogueiras que faziam e tal, né? Gente, eu era apaixonado com fogueira, só indo, eu amo fogueira, né? Que as comidas gostosas e tal, a gente poder ver os amigos, comer, rezava o terço, hasteava a bandeira. E eu achava o hasteamento da bandeira a coisa mais bonita do mundo. Vocês não fazem ideia. Eu era apaixonado por isso. Então eu ia muito, e nessa época de fogueira, eu descia para casa da minha avó todos os dias, pegava um pedaço de graveto de bambu, que lá tinha os bambuzal lá, perdido, pegava uns pedaços de pau, graveto de bambu e tal, pegava uma sacolinha plástica, sabe que é sacolinha de supermercado mesmo? Amarrava na ponta do pau, fazia as minhas tias lá, né, entrar comigo na brincadeira, elas quase não gostavam também, arrebentava pipoca, eu pegava as laranjas de capeta que tinha lá no quintal, a gente fazia suco, e aí eu hasteava a minha bandeira de pedaço de bambu com a sacolinha plástica. O que isso tem a ver com Santana? Tem muito a ver, porque minha avó viu isso, sabe? Esse amor pelas festas juninas. E a partir daí, minha avó criou uma fogueira. Por causa das minhas brincadeiras de fogueira, ela começou uma fogueira. E aí, como já havia passado os períodos das festas tradicionais, das fogueiras tradicionais de São Pedro, São João, já tinha passado os 3 santos de Santo Antônio, e estava chegando no final de julho, ela resolveu fazer no dia 26 a fogueira de Santana. Então, aqui em Torneiros era a única fogueira.
E eu acho que é uma das únicas fogueiras que eu conheci, era a fogueira da minha avó, que era de Santana, e por causa minha, por causa das minhas brincadeiras. Então, assim, essa era a ligação que eu tinha com Santana, né? E mesmo não sabendo da devoção que eu tinha, hoje eu não tenho uma devoção, quase eu contei no início, mas antigamente, de forma indireta, eu havia essa devoção lá desde o início, né? Porque era uma briga. Na verdade, não era briga, não. Eu impunha mesmo. Era só eu, pronto, acabou. Eu era egoísta nesse ponto. Quando eu ia assistir a bandeira, a pessoa que levava o quadro até o mastro era eu. E se fosse outra pessoa, dava briga. Então, exatamente isso. Se fosse outra pessoa, dava briga. Então, na hora de rezar o terço, eu estava do lado do quadro, rezando o terço, em honra a Santana. E acabava o terço, a minha maior felicidade era pegar o quadro e colocar na bandeira. Colocar no mastro ali, para a gente poder olhar para cima e encher a bandeira. Era lindo. A fogueira se deu até a morte da minha avó. Depois que ela morreu, a gente fez uma vez só. Mas ficou sem graça, porque não tinha a presença da minha avó. Mas o fato é que isso brota hoje no meu coração, talvez o desejo de retornar. Em memória a duas pessoas queridas hoje, a minha avó e a Santana. Quem sabe, né? Daqui para frente, um futuro próximo, a gente possa estar reunidos todos juntos aqui em Torneiros, celebrando a fogueira de Santana. Então é isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês a história dessa santa que me apaixonei por ela perdidamente. E que muito provavelmente está um passo à frente da Nossa Senhora do Silêncio hoje, para daqui 2 anos. Mas vamos aguardar que tudo pode acontecer até lá, né? Mas pode brotar também aí uma devoção que eu ainda não tinha, né? Quem sabe? E eu agradeço a vocês por ter oportunizado isso na minha vida. E então eu vou ler para nós todos. Eu acho que o Breno deve ter divulgado aí para vocês, não sei, a oração de Santana, se vocês quiserem acompanhar comigo. Sei, eu vou pôr na tela. Ótimo, melhor ainda. Pronto? Podemos? Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina. Recebeste São Joaquim por esposo. Desse vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando-vos família tão santa, confiaste nós, vos pedimos por essa nossa família. Alcançai-nos a todos as graças de Deus, aos pais desse lar, que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos dessa casa, que cresçam em sabedoria, graça e santidade, e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos dessa vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes. No Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho e por ter me dado a oportunidade de conhecer um pouco mais Santana. E aí eu abro novamente para que a gente possa conversar, se alguém quiser fazer alguma coisa, se já conhecia alguma parte da história, o que achou. Eu já disse, eu não conhecia, mas que maravilha, Hugo.
Foi lindo demais. Gente, eu emocionava, eu arrepiava a cada conhecimento aqui. E é interessante demais, né? A gente, assim, eu, por exemplo, sou tão... tenho um carinho tão especial por Maria, gosto tanto de Maria e não sabia de onde, né? De qualquer procedência dela. Então, assim, para mim foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Né? Obrigada por tanta dedicação em trazer para nós aí, né, essa história. Você falou a questão das relíquias, né, de Santana. Ela está na França, aí depois você falou que encontrou na França, que depois está na Catedral de Santana. Aonde que é o lugar certinho, você sabe? Olha, eu li isso, só que eu não sei te falar o nome certinho, mas eu mando para você depois, viu? E assim, tá espalhado, não tá só no lugar só não, viu, Tatiane? Assim, as relíquias estão espalhadas, porque foram presenteadas, sabe? O bispo saiu presenteando, talvez não, saiu presenteando algumas outras igrejas, certo? Então tem, o busto está num lugar, a mão direita está em outro lugar, parte da mão esquerda está em outro lugar, parte do dedo está em outro lugar, então tá assim, tá bem espalhado. Mas eu achei essa informação, só que, assim, na hora que eu fui filtrar, porque já ficou grande, né? Já falei muito. E aí, na hora que eu fui filtrando, essas informações não me falaram assim, não vai ser tão relevante. Mas eu vou procurar de novo e te mando, viu? Pode ter certeza. Mas é só uma curiosidade mesmo. E outra coisa que eu queria perguntar sobre o menino, né? O João lá. Isso foi quando? Que ano que foi que isso aconteceu? É recente? É antigo? Não, é antigo. É muito antigo. Quer ver? Isso eu acho que eu tenho anotado aqui. É antigo. Foi na época da inauguração. Foi logo depois mesmo, assim. Foi no século XVIII, século VIII mesmo, sabe? Quando esse Carlos Magno venceu a guerra que ali existia, sabe? E aí, naquela região, na França, houve-se paz. E aí, então, ele conseguiu erguer as igrejas, as catedrais que haviam sido destruídas. E uma delas foi essa onde existia. E então, na hora que foi se inaugurar ali aquela catedral, né? Foi consagrar aquela catedral, esse menino, por inspiração de Santana e pelo Espírito Santo de Deus, né, achou as relíquias. Mas foi nessa época, tem muito tempo mesmo, tá? E isso, assim, foi registrado em bulas, em cartas papais, né? De difícil acesso, eu não encontrei elas na íntegra, eu encontrei parte delas mesmo na internet, que o pessoal falava, mas falaram, assim, todos os sites que eu entrei, todos os lugares que eu pesquisei, falaram que tudo isso está registrado em cartas papais e bulas papais. Então, assim, eu acho que é bem fiel mesmo e é muito bonito. Mas o ano certinho que não falo, estou até com o negócio aqui, mas é no século XVIII. Mas depois eu procuro saber com mais clareza também. Eu te falo. Não, muito obrigada, viu, Hugo? Adorei, foi muito bom. Parabéns aí pela sua dedicação, pela sua explanação. Agora, uma outra curiosidade, igual esse evangelho, né, de São Tiago, que você leu essa história, a gente consegue adquirir isso, assim, em livrarias normais também? Bom, consegue. Hoje você consegue. Aqui em Pará de Minas, teve uma época que a livraria do Santuário Nossa Senhora Piedade teve vendendo. Hoje eu não sei se tem mais, mas você encontra pela internet. Hoje eles são acessíveis, sabe? Tem de Tiago, tem de Maria, Mãe de Jesus, tem de Maria Madalena. Eu vou levantar já ouvi falar muito, mas nunca li nenhum. Aí agora me deu curiosidade também. Tá. Se vocês estão curiosos, vou levantar. Viu? Você lembra, Tati, o livro que o Padre Elton mostrou? Um grossão que tem todos. É muitos, né? São muito evangélicos. São muito evangélicos. Que a igreja, naquela época, achou que não era cabível divulgá-los, né? E que hoje eles já estão mais acessíveis. Se vocês estão curiosos, vou apimentar a curiosidade de vocês. São Tiago, que é o evangelho que eu trouxe como referência, era uma pessoa muito próxima de Jesus, muito próxima mesmo, assim, muito próxima. Que
na sua época, recebeu outro nome. Então, na Bíblia, ele entra como outro nome. Ele não entra como Tiago. Não é o Tiago que está na Bíblia. É outra pessoa. Querem saber? Eu conto. Claro, uai. Eu tenho Na palpite, Bíblia, não vou falar não. ó, na Bíblia era José de Arimateia. Tiago era José de Arimateia. E era muito próximo de Jesus. Muito próximo mesmo, assim, muito próximo. Depois vocês procuram saber direitinho quem era esse Tiago. José de Arimateia, vocês lembram, né? Que tirou Jesus da cruz. Se vocês conseguirem entender um pouquinho daquela época de Jesus, só podia tirar na cruz quem era parente e tal, talvez você chegue na ligação de Tiago com Jesus. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Oi? Eu tenho mais 2 comentários para fazer. Me surgiu a titulação Nossa Senhora da Conceição, né? Que celebra o nascimento de Maria, que não foi o nascimento normal, foi o nascimento também santo, né? Então agora a gente descobriu o porquê. Eu achava que tinha sido normal, eu não sei porque era santo. Mas não foi normal, né? Muito interessante. Muito obrigada por trazer isso, viu, Hugo? E outra curiosidade, tem o Museu de Santana lá em Tiradentes. Alguém já foi? Não. Eu passei lá, mas não deu tempo de ir. Aí, quem tiver por lá... Já vou, bom saber, já vou programar minha próxima viagem para lá. Só para vir. Conto vocês quando eu for, tá? Bora todo mundo junto então, uai. Bora! Vamos marcar para ir lá visitar. Eu tô esperando o convite da fogueira também, que eu amo. É semana que vem? Vem, vamos, mãe. Vamos, mãe. A fogueira vai demorar um pouquinho ainda, viu? Porque eu preciso me organizar, né? Tem toda uma questão. Mas se Deus quiser, quem sabe, né? A gente possa voltar a retomar essa fogueira, que era tão boa, gente. Era muito boa, de verdade. Outra coisa que eu esqueci de falar. A gente vai deixar você hastear a bandeira, viu? A gente vai deixar você hastear a bandeira também. Se alguém colocar a mão no quadro, vai ver comigo. Eu vou ver se eu consigo recuperar até o quadro mesmo que usava. Depois eu tenho que ir lá na casa da minha avó ver se ele ainda está lá direitinho. Quem sabe aí usar o mesmo quadro, né? Mas aqui outra coisa que no calor da emoção eu não comentei, que é também uma ligação que eu descobri ao longo do estudo. E aí a Tatiane falou do João, aí eu lembrei. João era uma pessoa com deficiência, não intelectual, mas era uma pessoa com deficiência, né? Era surdo, mudo e cego. E hoje a minha realidade é o trabalho com a pessoa com deficiência. Então, assim, uma outra ligação que traz na história de Santana, que hoje encontra-se com a minha, né? Então, assim, é muito bonito. Foi muito bom. Mas alguém, gente? Perguntas pode fazer, viu? Se eu não souber, depois eu procuro saber. Acho que não, Hugo. Vou dar o recadinho aqui e depois você faz o encerramento para nós, Laís ou Breno. Convido, né, todo mundo a estar conosco sábado que vem. Nós daremos continuidade aí na Vidas Santas e teremos como mensageiro nossos irmãos Riang e Raisla falando de Santo Agostinho e Santa Mônica, né? Esperamos todos vocês, divulguem aí nos grupos, convidem mais um amigo e venha viver conosco aí essa caminhada aí de Vidas Santas. E nós temos muito o que aprender, né, com cada um deles. Hoje, mais do que nunca, tentar mais esperar e nessa espera orar, né, após a oração com a graça, né, recebendo a graça, agradecer e depois entregar, né, que foi o que Santa Ana fez com o filho, que ela, antes mesmo de saber o que seria, ela disse que entregaria a Deus. Então, é isso, gente. Agradecemos a presença de todo mundo, né? Muito obrigada mais uma vez, Hugo, por ter aquecido aí a nossa tarde
né, neste sábado. Deus lhe pague e te abençoe muito, viu? Que Santa Ana interceda aí por você, por seus planos, seus projetos. Tá bom? Muito obrigada. E também está esperando, viu? Pelo convite também da fogueira. Para marcar o mais rápido possível aí, viu? Também queria agradecer você também pela disponibilidade, viu? Por ter aceitado o convite de estar conosco também hoje. Foi meio em cima da hora, terça-feira. Você aprontou uma correria aí para decidir o santo ainda. Você falou que não tinha o santo de devoção. Desculpa aí por essa correria aí, viu? Mas muito obrigado pela presença, viu? E volte sempre, se precisar. Mas também. Foi ótimo. Muito obrigado mesmo vocês todos pelo convite. E eu acho que tudo é tempo de Deus, né? A gente queria ir para o dia 24, aí de 24 eu não podia estar hoje e deu muito certo, né? Tudo tem o tempo de Deus, né? Igualzinho falei. Às vezes, agora não era hora da gente esperar até dia 24, era agora, né? A gente precisava escutar isso hoje. A oração final, Tati, igual você falou, vou deixar para o Hugo fazer, né? Convidado. Pode ser, Hugo? Bom, então por intercessão, né, de Santa Ana, que ela possa levar nossas preces a Deus e levar nossos sonhos, nossas esperas diárias, aquilo que a gente tanto gostaria, né, tanto almeja conquistar em nossas vidas. Que ela possa entregar isso na mão de Maria, que Maria possa, junto a seu filho, conceder todos os nossos sonhos, que são sonhos também que se encontram com os sonhos de Deus, né? Que eles possam se tornar realidades. E por isso a gente louva e bendiz nessa tarde Santa Ana, Nossa Senhora, Jesus e tantos outros santos que na sua espera conquistaram a graça de poder ser santos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Santa Ana, rogai por nós. Muito obrigado, gente. Abraço. Tchau, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui até Tchau, agora. gente. E a gente espera vocês semana que vem, viu? Beijo.